Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo especial aqui da Gramado Summit. O Plano de Voo, que é o podcast do Sebrae RS, diretamente do maior brainstorm da América Latina. Gente, uma verdadeira imersão no ecossistema de inovação. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. E o nosso voo está decolando de forma presencial do estande da Silva Lopes Advogados, um escritório de advocacia especializado em empresas de tecnologia e inovação e que gentilmente nos ofereceu e nos disponibiliza esse espaço maravilhoso aqui dentro do Gramado Summit. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo o que rolou na feira. E eu vou começar apresentando os passageiros do voo de hoje que me acompanham. Quem está aqui do meu lado é o professor do curso de extensão em eSports na UX, a Universidade de Caxias do Sul, e apresentador do Games e Profissões na Ubisoft, o Rodrigo Selbach. Rodrigo, que prazer te receber aqui no Plano de Voo. O prazer é todo meu, estou super feliz de estar aqui, de a gente poder bater esse papo com pessoas tão ilustres do mercado de games aí. Nossa, só felicidade. Só felicidade hoje. Eu tô feliz porque acompanho o teu trabalho e agora tô feliz de estar aqui no Plano de Voo, a gente se conectando mais próximo aí. E quem também nos acompanha é a Content Manager da Riot Games Brasil, a Giovana Gozzoli. Muito bom te ter aqui, Giovana. Especialmente a gente pode fazer um recorte também de gênero das mulheres trabalhando com games. Muito obrigada, Lê. Eu tô honrada em estar aqui. Eu acho que desde o momento que eu cheguei na feira, eu tô falando, gente, obrigada pela oportunidade. E claro, é um prazer estar representando as mulheres no mundo dos games, falando de conteúdo. Então, eu que agradeço aí o convite. Muito bom. E para fechar esse timaço de hoje, eu apresento o Content Manager da Ubisoft, o Michael Ximenes. Seja bem-vindo, Michael. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Um prazer estar aqui. É sempre bom compartilhar um pouco do nosso universo, né, com as pessoas. E estou muito animado. Vamos ver o que está vindo aí. Estou feliz. Eu também estou feliz e muito animada. Nesse episódio do Plano de Voo, aqui no Gramado Summit, vamos conversar sobre a rotina criativa da criação de conteúdo em games. E nada melhor do que conversar com quem entende do assunto, né? Esse trio que está aqui comigo manja tudo! A gente tenta acompanhar aí a tendência também, acho que a criação de conteúdo. Bom, a gente vai falar bastante disso, mas acompanhar a tendência que o pessoal tá curtindo, acompanhar os jovens, as pessoas mais velhas, é um desafio diário. Vocês estão vendo, gente, que já começaram as dicas antes mesmo da gente começar o bate-papo. Então vai ser quente hoje. O mundo dos games é um ambiente altamente competitivo, né? Meio óbvio até. E cada vez mais exigente e cada vez mais pessoas, independentemente da idade, usam os games. Inclusive dentro das empresas, a gamificação nas escolas, na educação, está muito forte. Segundo a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, o número de estúdios nacionais, gente, aqui no Brasil, preparem para esse número, em atuação, subiu mais de 160% somente em 2022. Estamos no meio de uma feira de negócios, estamos falando para empreendedores e empreendedoras. É ou não é um bom ramo para a gente empreender com esses dados? E a indústria está em constante evolução e é preciso criar conteúdo de alta qualidade, né, gente, para manter os jogadores envolvidos e satisfeitos. Este é um dos grandes desafios. Para conhecer mais dessa área, eu já quero ouvir aqui de vocês três como é a rotina criativa de quem trabalha com criação de conteúdo para games. Giovana, por favor, começa. Giovana, começa. Eu começo? Você começa. A faladeira, né? Oba! Gente, já dei o spoiler, mas eu acho que é sempre... Vamos falar, pode parecer blasé, mas é um desafio, sim, fazer uma criação de conteúdo que seja
criativa, mas ao mesmo tempo traga uma identidade. Eu acho que isso é muito importante. A identidade é o que faz com que gere um engajamento, uma conversa positiva. Porque fazer o conteúdo pelo conteúdo, meme pelo meme, que a gente brinca, funciona eventualmente. Funciona. Mas, Eventualmente. porque depender, se basear muito no meme, no fã, na coisa escrachada, talvez no começo, lá nos primórdios da internet, era uma coisa que era o que a gente chamava de viral. Hoje, principalmente estando numa empresa, a gente tem um desafio de fazer uma comunicação profissional, mas ao mesmo tempo que gere uma identidade, sabe? Do tipo, poxa, a empresa está se preocupando em conversar comigo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fã. Então, alguns dos desafios dessa rotina é acompanhar realmente essas tendências, mas o dia a dia também envolve alinhar conteúdos que vêm de fora, falando um pouquinho de Riot Games, mas alinhar os conteúdos que vêm de fora e devem ser postados nas nossas redes. Isso acontece, a gente vai ter que fazer esse conteúdo always on, que deve ser localizado, que já é um primeiro passo da produção de conteúdo, porque não é só a primeira traduzir. dica já pode anotar aí. Não é só traduzir, a questão de localizar para o público brasileiro é super importante para falar a nossa linguagem. Tem trejeitos, tem piadas que não funcionam aqui. E aí entra também na segunda parte, que é a criação de conteúdo nacional. O Michael sabe muito bem, a UB é uma referência para mim nessa criação. Mas fazer também um conteúdo nacional que converse com a estratégia global, mas que comunique com o público brasileiro, de alguém fale, pô, foi um brasileiro que fez isso para mim, sabe? Que desafio gigante, hein, Giovana, fazer isso, essa tradução. Rodrigo, e dentro da universidade, costurando um pouco isso que a Giovana está trazendo, como é que tá essa galera? Porque essa turminha que entra aí bastante sedenta, como é que cruza e faz essa ponte entre a universidade e o mercado? Acho que tem uma coisa bem desafiante nisso tudo que a gente vai falar, que a Giovana trouxe, que é a questão que a primeira geração gamer do Brasil, ela vem de 1986, né? Quando chegou o primeiro videogame de verdade no Brasil, que é o Atari 360. Eu ganhei no Natal de 1989 um Atari, eu tenho ele inteiro, funcionando e tá lá em destaque na minha empresa, é o meu orgulho. Atenção, colecionadores. Se quiser vender, tem um... Eu acho que eu devo esperar um pouco mais para querer botar ele pro jogo, hein? Valorização. Daqui a pouco tá valendo um cadete já. Opa! E a gente precisa começar a criar conteúdo e pensar em formas de mídia que atinjam as pessoas que começaram lá em 1986, que jogam até hoje, até as gerações mais novas que estão começando a jogar videogame agora. Quando a gente começa lá na universidade a criar uma extensão universitária, pensando em esportes eletrônicos especificamente, que é o que a gente faz lá, a gente também tem que ter o pensamento de que a gente não está ensinando ninguém a jogar. Mas a gente precisa, e não só a nossa universidade, todas as universidades, a gente precisa começar a preparar pessoas que já são muito boas na sua profissão, mas que não entendem no mercado gamer. O mercado de games hoje carece de mão de obra que saiba o que está fazendo. Então, vamos lá, o pessoal que trabalha com conteúdo, o pessoal que trabalha com jornalismo, com direito, essas pessoas podem ser muito boas na sua área. Quando senta eles lá dentro da empresa, não importa o quanto eles sejam bons. Eles precisam saber conversar sobre aquela linguagem. Eu acho que essa é um dos grandes sucessos lá da extensão em esportes eletrônicos, que também foi o que levou a minha entrada lá na Ubisoft, foi justamente fazer essa costura de trazer conteúdos do mundo dos games, dos esportes, que as pessoas possam utilizar nas suas próprias profissões dentro do mercado. Vocês acham, Michael, quero te ouvir também sobre isso, vocês acham que há uma mudança do mercado como um todo, tá? Em olhar que game é negócio e não coisa de adolescente, brincadeira? Sim, eu acho que levou um tempo, acho que até hoje a gente Estamos engatinhando, né? Sim, até hoje existem olhares mais conservadores para esse mercado, muito da criação. O jogo nunca foi, de fato, estimulado pelos nossos pais e avós. Isso é uma coisa da nova geração. Acho que mais de Gen Z para cá que a gente consegue encarar o videogame como mercado como qualquer outro, como advocacia, como medicina. E às vezes você ganha mais dinheiro Vou falar a verdade, trabalhando no game como médico. A gente costuma trazer umas verdades aqui pro plano de voo, verdades tá? Então, que precisam ser ditas. A gente abre espaço para isso. Então a gente precisa dizer que
sim, é uma carreira com muitas possibilidades, né? O Rodrigo falou aqui, tem o desenvolvedor, tem quem pensa, tem o designer, tem quem desenha, tem a logística dos games, que é feita de uma forma diferente, tem o marketing dos games, como bem o seu Bach falou. Então, o problema é que o olhar muito centralizado e com range bem curtinho, que as pessoas ainda mais conservadoras têm sobre o mercado de games. O mercado de games, ele tem uma variedade de entradas. Por exemplo, eu não fiz formação em desenvolvimento de games, sou um jogador casual, não me considero gamer. Comecei mais quando eu fui trabalhar para Paramaker na época, lá em 2013. Aí teve que começar a jogar. Não, eu já jogava, mas eu jogava como qualquer garoto da minha idade. Mas hoje eu, obviamente, jogo mais. Mas eu sou formado em publicidade, trabalhei com agência há muito tempo, e aí fui para o universo dos games. Claro que eu já estava conversando com a gente ontem, eu tive a sorte de estar um pouco ali na ebulição do universo gamer, os primeiros contratos com influenciadores da área gamer, através da Paramaker e Ubisoft, lá em 2012, 2013, então eu tive essa sorte. Mas se eu não me especializasse, não também mergulhasse de vez nesse universo, talvez eu ainda estaria meio perdido. E isso que as pessoas precisam entender. Independente da sua formação, você pode trabalhar com games. Você pode trabalhar. Tem gente que, às vezes, vai trabalhar... Vou dar um exemplo. Existe um jogo da Ubisoft que é Far Cry. Para você criar um jogo que você tem autocura, para você se curar, você precisa fazer consultoria com a equipe médica, para entender como funciona. Então, você pode prestar um serviço. Marketing, publicidade. Nossa, tem tanta coisa. Operação de áudio, operação de audiovisual. O que mais a gente faz é conteúdo hoje para games, para cada vez mais atingir o público mainstream. Então, eu acho que é um leque tão grande de oportunidades. Porque as pessoas pensam, games vai ser desenvolvedor. Ou pro player, né? Ou que pro você tem que player. ser muito bom e é isso. Ou você é bom ou você desenvolve. Acabou. Não, acho que a gente está muito conversando sobre isso para desmistificar essa entrada. Você consegue ser um engenheiro, um médico. Às vezes não trabalhando dentro da empresa, mas prestando esse serviço que o Michael está trazendo. Porque nenhum de nós três aqui de verdade é programador. Né? Eu ia perguntar, exatamente. Temos Tem aqui o muito Michael, isso, né? publicitário. Gi também publicitária. Professor. A tua formação é professor, mas tu tá dentro dos games. O que te levou? Porque, vamos lá, gente, vocês não estão vendo, mas ele tá aqui com uma camiseta que tá deixando todo mundo querer ter essa camiseta também. Linda. Do Super-Homem. Então, temos aí uma ligação. Tu era um heavy user de videogame? Sou até hoje, Até eu hoje, acho. né, Rô? Nossa, mas... Eu sou o geek tradicional, eu sou o nerd tradicional. Muito bom. Não, a paixão pelo universo nesse mercado, vale muito mais do que 3 certificados aí que você tem. Olha Porque que o brilho nos forte olhos- isso. Brilho nos olhos da pessoa que trabalha. O seu Bach, no programa dele Games Profissões, a maneira com que ele tocou o programa e apresentou foi muito melhor do que se eu contratasse o cara com PhD em apresentação de programas. Foi muito bom. Então, não, isso é verdade. Eu e o Michael O Rodrigo tá somos aqui fãs agradecendo e ficando muito feliz. Vamos pegar esse gancho, então, me conta um pouco desse programa, né? Porque tá bem no recorte do que tá. Um professor buscou games, tu deve desmistificar um montão de coisa. O Games e Profissões, uma pessoa da Ubisoft tomou contato com o meu curso da universidade e levou a ideia de, e se a gente tiver um programa que fale sobre o mercado de profissões dentro do mercado de games? Para pessoas que, às vezes, não conseguem vislumbrar outras possibilidades. O que a gente faz foi tirar do acadêmico essa linguagem que a gente leva dentro da universidade, que a universidade tem uma linguagem própria, precisa. tem uma outra forma de validação do que você ensina. E de velocidade também, né? Exatamente. E aí a gente leva para dentro da Ubisoft para fazer o Games e Profissões. Quando a gente chega lá, tem uma coisa que a gente precisa pensar, e aí o Michael é a autoridade para falar nisso, a gente começa a criar um programa para uma plataforma que é a plataforma da Ubisoft. Quando você cria um conteúdo para TikTok, para YouTube, você está conversando com uma determinada faixa etária e com uma determinada linguagem específica. Não só o que você está comunicando, mas também como você cria o conteúdo por causa dos algoritmos. Muito. E aí lá no Games Profissões a gente tentou levar um monte de possibilidades de profissões, explicar um monte de coisa do mercado gamer de uma forma legal, descontraída, mas que esclarecesse para as pessoas que não precisa. Não precisa ser um streamer, você não precisa ser um programador, você pode trabalhar na indústria de games. Só precisa vir com carga, com brilho no olho, com vontade de fazer e buscar a sua oportunidade. Você tem, viu, Rô? Tudo Tudo isso claro ali. fica, né? Fica.
Onde acessa o... Tá no YouTube? Onde acessa? Não, dá o serviço vou dar o agora. serviço. Vamos E lá. também aproveita e explica pra gente, pra quem não conhece, o que é a UB. Sim. Carinhosamente é chamada de Tem UB. quanto tempo? Tem quanto tempo? Você tem 10 segundos. É um Eita, vamos story. Tu tem o tempo de um story pra me explicar. Sim, a Ubisoft é uma publisher de games muito famosa, uma das 10 maiores do mundo, com sede em Paris, mas tem escritórios pelo mundo inteiro. Nós temos o escritório de Latam, que controla a Latam, é aqui em São Paulo. A gente não desenvolve jogos aqui, mas a gente controla, trabalha o marketing, as vendas, faz toda essa gestão. Conteúdo, né? Aliás, a Ubisoft Brasil é referência para as Ubisofts do mundo inteiro quando se fala em conteúdo, porque a gente sempre olhou o conteúdo de uma maneira diferente do que as pessoas lá fora. Porque o brasileiro já tem essa mania de ser diferente. Ele é muito calorento, ele é muito Nossa de Senhora. entender as pessoas do que E vender curioso. a marca. E curioso, exatamente. Então, a Pro gente tem bem e essa pro mal. Pro bem e para o mal. Boa Infelizmente. colocação. E aí a Ubisoft investe muito e não só por mim, mas por toda uma equipe extensa que a gente tem, se tornou referência para outras publishers. A Gil, fiquei muito feliz que a Gil falou que é muita referência para eles também, e eles fazem hoje um excelente trabalho, que eu também sou fã, e a gente sempre investiu muito em conteúdo. Dado esse investimento, a gente tem um puta acervo de YouTube que a gente trabalha desde 2012 com conteúdo localizado, bem a cara do que o público costuma assistir nos outros portais ou no canais de influenciadores. Então a gente pegou esse acervo, parte desse acervo, colocou em uma plataforma nossa, que a gente criou exclusivamente para... Não é assinante, mas você precisa baixar o aplicativo ou acessar nos outros canais que a gente tem, que é na Pluto TV. Agora a gente vai ter no aplicativo da Ubisoft TV Brasil, no Fire Stick TV da Amazon. Vai ter. Se eu não me engano, já tem. E vai ter também para Xbox, não é confirmado ainda, nem sei se eu podia estar falando isso, mas vocês já ouviram. Aê, E tem um spoiler! aplicativo para o A celular. assessoria de imprensa está ligando agora pro Rodrigo. E tem os aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, que a gente tem todo o nosso acervo e programas exclusivos para essa plataforma, que você não vai encontrar no YouTube. Games e Profissões é um deles, que é um programa que a gente pensou, elaborou junto. O Seu Pac trouxe um puta roteiro, a gente super curtiu. Eu, pessoalmente, gravei, dirigi, fiz o áudio, câmera dele. Há muitas mãos. Sim. E aí a gente editou e ficou... São 10 programas e vamos pensar agora na segunda temporada. Super legal. E tem outros programas também que a gente está produzindo que vai falar principalmente sobre o universo da indústria dos games que as pessoas não veem nos conteúdos normais que elas assistem. Então, Desculpa. Eu só queria fazer uma observação que eu acho incrível desse conteúdo de vocês. É algo exclusivamente da UB brasileira, né? da UV brasileira. Nenhuma Ubisoft no mundo tem Exatamente. uma plataforma exclusiva de conteúdo. Parabéns. E isso é maravilhoso, eu quero destacar aqui, porque muitas vezes a gente pensa que para trabalhar com jogos, o destaque vai ser lá fora. Mas quando a gente fala de criação de conteúdo, o mercado brasileiro tem um peso, uma potência muito grande. Eu ia perguntar exatamente isso. Olha, Como eu tô- estamos? tô Estamos conectadas. lindíssimas. Eu ia perguntar isso. Como vocês vê o mercado brasileiro em relação ao resto do mundo? Do tipo, vamos sentar no cantinho e chorar ou não? Temos um quentinho no coração? De maneira alguma. Até só para concluir essa questão do gerenciamento de conteúdo, nós somos referência, uma potência, e a gente sabe que a comunidade brasileira é apaixonada principalmente na parte de jogos. A parte de desenvolvimento, temos desenvolvedoras brasileiras, temos um espaço em crescimento aqui, mas normalmente a gente tem esse conhecimento de que lá fora existe uma gama um pouco maior. Na parte de criação de conteúdo, eu vejo que não só a gente tem um destaque, como muitas possibilidades. Como nós costumamos ser publishers, a Riot Brasil também é só publisher, ou seja, a gente trabalha com marketing, com conteúdo. Conta um pouco aí da empresa também, para quem não conhece. A gente que a Gil, acaba... desculpa, a claro. Gil, ela tem uma carreira de games Nossa tão Senhora. incrível com conteúdo que até chinesa Conta ela já pra tem... gente, conta pra gente. Ela Como já tem- assim? Até chinesa ela arranha por causa Arranha. do trabalho com games. É loucura, gente, mas eu dando um breve recap, eu já trabalhei, agora eu tô na Riot Games, que é uma empresa americana, mas antes eu estava na Garena do Free Fire, que a galera conhece, que era uma empresa gerenciada por chineses, antes disso também por outras empresas chinesas, e é um outro mercado, tá? Fala alguma coisa aí em chinês, arranha para nós. Putz, vamos lá.
你好，谢谢，我叫Giovanna, 我是 Bashiren. Pequenas coisas de me apresentar eu consigo fazer em chinês exatamente Tô por encantada isso. com essa mulher. Desculpa, meninos, tá? Eu tô me sentindo envergonhado, trabalhar numa empresa francesa e não falar nada em francês Ah, agora. Tô bonjour. muito envergonhado. Ah, bonjour, Se tu vous fala. plaît. Abajur, não. Não, mas, gente, o conteúdo me trouxe tantas experiências maravilhosas, mas até esse contato com o público chinês, como convencê-los a fazer um conteúdo que só brasileiro vai entender? Em chinês, em português, em inglês a gente dá um jeito, mas o conteúdo e o Brasil é uma possibilidade muito, muito real, sabe? Não tô falando que você só tem que trabalhar no conteúdo do Brasil de maneira alguma, mas como as publishers costumam, a parte brasileira costuma ser publisher, ou seja, não temos o desenvolvimento aqui, então a gente faz da melhor forma possível. Então essa comunicação aí é diferenciada. E é um histórico do Brasil, né? As agências de publicidade brasileiras, o potencial criativo no geral do brasileiro sempre foi reconhecido no mundo, Sim. né? Então isso é um orgulho que a gente tá... Esse é um legado que a gente carrega, né? Eu bato o peito. E é bonito, exatamente. né? É lindo. bonito. Quero pegar o gancho aqui desse chinês maravilhoso que a gente acha que ela falou. Acredito. Eu acredito, tá? Não faço a menor ideia. Ela pode ter nos enganado, mas nós vamos dizer que sim. Ela não seria capaz disso. Não seria, Ela né? é muito Não, boazinha, olha a putz. cara dela. Eu explico não pra vocês o que eu ela tá falei. com essa blusa meio Vandinha. Eu é? tentei ficar meio corp aqui, porque senão eu teria que nem o Rodrigo, sabe? Meio mais geek, mais... Vamos falar um pouquinho da importância aí de outras línguas, de estudar outras línguas, que eu acho que é bem importante, né, no mundo de games. Vamos pegar esse gancho dessa... Chinês é difícil, já Ai, deu ai, spoiler. ai. Nossa. Mas eu acho que, assim, dominando o inglês, o profissional já arranca muito bem, né? E necessário, viu? Vamos falar um pouquinho sobre isso que é importante. A gente tem um dado no Brasil, que é um dado que é triste, né? Que a gente fala que entre 13% e 5% apenas da população falam inglês, entende? Esse é um número preocupante, né? É triste um país desse tamanho e é muito pouco. Então, mas quando a gente fala que o mercado de games, a indústria de games, ela é muito global. Eu diria que, bom, na Riot Games, eles pedem inglês fluente para que você consiga... Não tem como. Nosso dia a dia é com a parte gringa como um todo, não só americanas. E assim, gente, eu convido todos vocês a fazerem um exercício em relação a impossível ser 3% a 5%. A grande realidade é que nós somos privilegiados, vivemos numa bolha. Parece que todo mundo Sim. fala inglês, mas a grande realidade é que nós somos uma parcela muito pequena. Então, vamos falar do elefante da sala. Sim. Inglês é necessário. A gente fala do básico, infelizmente é necessário sim. Infelizmente, não. Gostaria que tivéssemos mais acesso, mas, por exemplo, mesmo que você trabalhe numa desenvolvedora de jogos brasileira, você quer vender o seu projeto, você quer expandir aquilo. Esse naturalmente nosso Investidores desejo. americanos. Pois é. Como é que você Na vai fazer Riot um é pitch? assim. Exato. Exatamente. Na UB também, né? Sim, eu senti até um leque do meu inglês quando eu vim para a UB, porque eu trabalhava lá no Rio, na produtora de conteúdo que prestava serviço para a UB, aí depois a UB me chamou. Eu senti um pouco, tanto que ano passado eu fiz um English for Business, tirei parte das minhas férias, quase 100% das minhas férias, para melhorar o meu inglês lá no Canadá, e valeu super a pena, porque a gente sente um lequezinho quando tem muito termo que você não está tão familiarizado, e sim, é imprescindível. Mas eu acho que é uma questão muito, muito social também. Eu acho que as escolas deveriam investir mais na língua inglesa, assim, principalmente ensino médio. Eu acho que deveria ser uma matéria que já te preparasse com pelo menos uma segunda língua, que é o que já é feito no mundo inteiro. Na Alemanha você já fala 3 línguas, você vira no ensino médio falando 3 línguas, então eu acho que não é uma coisa impossível. Eu acho que era uma coisa que deveria ser mais investida no Brasil, assim, como É um problema social. É um Isso problema a gente social, tem, sim. né? Um recorte muito claro E tem a questão disso. do conservadorismo também. Não, pra que aprender inglês? Nós estamos no Brasil, tem que falar português. Tem ainda uma parcelinha ali que fica um pouco reticente por causa desse nacionalismo que não funciona, né? Eu acho que quanto mais línguas você falar, melhor pra você na sua vida, independente se Sim. você vai falar... Se é pro trabalho Se é ou pro não. trabalho, é incrível. Eu queria muito saber falar francês, que é uma língua muito difícil. Eu acho que também tem uma coisa, não sei, eu vejo isso muito no Brasil, muito no mundo corporativo, que você pode ser fluente
você pode ser bom em gramática, saber os termos mais específicos. O brasileiro, num geral, ele tem muito uma coisa do falar o perfeitamente, sem nenhum... Verdade. Super verdade. Nossa, você falou uma verdade... Quando a gente vai Tem que ser conversar com conversado. o pessoal chinês, com o pessoal indiano... Indiano, então, eles- sotaque ferrado. Sotaque. Mas eles Muito. falam melhor do que a gente, porque eles não têm medo de Eles falam, sotaque. mesmo Exatamente. que sair uma palavra torta, A uma gente tem esse expressão... bloqueio. O brasileiro, ele tem um pouco esse bloqueio Verdade. de, tipo, nossa, eu só falo inglês fluente quando eu não tiver mais nenhum tipo de sotaque. Mas as pessoas te questionam. Você não fala inglês fluente. O próprio brasileiro tem esse costume de julgar. Gente, vamos parar? Vamos. A ideia é se comunicar. Ponto. Se tiver que ser um pouco em palavras, fazendo mímica, usando o Google Translator, se for preciso, o mais importante é se comunicar, né? Teu sotaque não é... Desculpa, Michael. Teu sotaque não é problemático, gente. Sim, Se você sim. sabe bem a gramática, sabe se comunicar... Na vai com Ubisoft, os sotaque próprios tudo. chefes franceses, a maneira que eles falam inglês não é perfeita, mas é super entendível. Desculpa, tá? Mas é assim, gente. Tá bom, meus chefes? Ai, os chefes, atenção, não deem um Não, gancho por favor. no Michael, mas por são- favor. mas, enfim, Crítica construtiva. perfeito. Não, e assim, é perfeito. As coisas funcionam, então... Mas, gente, eu posso trazer uma dica de ouro que mudou a minha vida? Atenção, Ô, louco. Mas- dá tempo. Mas essa questão de línguas, principalmente... Por que eu fui, sabe, me aventurar ao chinês? Mas é muito difícil, já estou avisando aqui. Isso é muito valorizado. O mercado chinês é um mercado investidor muito forte no mundo dos games. E eles valorizam muito estrangeiros que falam chinês. Me deram a seguinte dica. Se você é um estrangeiro que sabe chinês, você vai ter emprego a vida toda. Então, eu passo esse conhecimento para vocês. De valer o investimento, talvez o tempo é muito difícil, mas realmente o mercado chinês está sempre ali conversando, eles têm interesse em expandir, porque apesar da China ser gigantesca, eles têm uma questão de cultura e conhecimento muito limitado ao país deles, então eles têm esse interesse muito forte de trazer pessoas de fora para que possam ensiná-los. Que Então, possa entender a cultura deles, né? com muito respeito, porque a gente tem essa questão também, tem que ter muito respeito, tem que entender, mas só de você estar se esforçando em entender, entrar nessa reconhecem. cultura, isso é muito valorizado. Está Então, aberto a aprender, a receber. Isso é legal, né, gente, nas relações. Que bom se fosse sempre assim, né? A gente está aberto. Pois é. Ontem não, desculpa. Na semana passada, nós três estivemos na Campus Party Brasília e a Giovana trouxe justamente um dos tópicos que ela trouxe na palestra dela foi esse, da importância do segundo idioma. É engraçado que eu estava assistindo ela, enquanto ela falava, é um evento que tem mais uma pegada de jovens, ela falou, e Que a galera... somos todos aqui, Todos. né? Todos jovens, Todo bem mundo é jovens jovem aqui. Isso. Mas são mais jovens que a gente. E aí, engraçado que eu sempre olho quem está assistindo também. Que é importante. E aí, enquanto ela trouxe essa fala do idioma, a galera meio que se olhou e disse, poxa, ficou num sentimento de preciso investir nisso. Todo mundo se mexendo na cadeira, então trouxe verdades que Exato. precisam ser Duras. ditas. É o elefante na sala, tá? Se Você incomodaram na precisa. cadeira, porque Então, pegou. a talk dela foi nota 15. Pô, Gente, Só por ter mexido com a galera, né? não, o desconforto. Nunca foi menos do que isso. Nunca foi. Então foi 20, porque, né, sempre aqui, É um amor ali aqui. mexendo. Nós três somos admiradores mútuos aqui. o que a gente faz de verdade quando a gente vai para esses eventos é incomodar as pessoas, né? De levar Perfeito. questionamentos, levar caminhos. Se eles vão fazer ou não, daí é outra história, né? A gente leva o questionamento para que... Bota aquela pulguinha ali pra dizer, Exatamente. cara, tem algo errado aqui, eu preciso melhorar, eu posso melhorar. E eu acho que tem uma coisa que é legal de vocês, porque vocês são exemplos... Sim, eu jogo desde sempre. Então vem um menino de 12, 13, 14, 15 anos e olha e fala, pô, é um professor, vocês estão em empresas globais, trabalhando com isso, pagando os boletos. Exato. E o Michael já contou que paga bem os boletos aqui, hein, gente? Eu tô até Ele é pensando em homem. abandonar aqui a comunicação e pros jogos. Queria pagar bem. Alguns estão atrasados aí. Aliás, quem quiser, eu deixo Vai ter o sorteio o dos código boletos. de barra aqui, pode pagar à vontade. Muito bom, gente. Antes da gente entrar aí falarmos um pouco sobre business mesmo, negócio, porque a gente tem muito empreendedor e empreendedora que está nos ouvindo e que pode sim iniciar ou mudar a sua empresa e entrar no mundo dos games, né? Eu queria fazer uma troca rápida, meninos, vou convidá-los a nos escutar agora. Eu quero fazer uma troca sobre gênero aqui com a Giovana, estamos em duas mulheres. De novo, eu nasci em 81
E quando eu ganhei, em 89, quando eu ganhei o meu videogame, o meu Atari, uma menina ganhando videogame, não é nós da geração dos anos 80... Não era isso, era pra ganhar a Barbie. Eu nunca gostei da Barbie, né? Era um problema, eu queria o carrinho que virava Monster, que, sei lá, fazia alguma coisa. Sempre gostei muito dos jogos. Então, eu acho que nós mulheres, fomos muito cortadas desse universo de trabalho. Cortadas mesmo, tipo, não é pra vocês. Realidade tá bem diferente, né, Giovana? Mas ainda tem espaço. Vamos começar aqui. Ainda tem espaço. Eu conto muito com os meninos como aliados, porque é importante que nós tenhamos aliados nessa questão. Eu também, tá, Ale? Quando eu pedi, meu pai me deu o Super Nintendo ali, eu tinha lá mais ou menos lá em 96, 97. Mas quando eu pedi um Game Boy, Game Boy de menino. Game Boy? Boy. Não é Game Girl, mas Começa pelo nome. Boy. Não, eu nunca tive meu Game Boy, só porque eu tenho meus traumas ali pra tratar na terapia. Não, brincadeira, gente. Então, ainda graças à terapia que nos ajuda. Mas eu vejo que a gente tá num processo de mudança em 2023, é claro. Até dentro da Riot Games, eu vejo mais mulheres ingressando, tendo um espaço. Agradeço, inclusive, nossos aliados, esse espaço que estão nos dando para conversar. E nem sempre também só questionar a mulher sobre a questão do gênero e a dificuldade. Eu acho que é muito legal a gente discutir isso, mas ter o espaço para falar como carreira, como uma forma de orgulho também. Isso mesmo. Porque, às vezes, fica também a dica para quem quer nos ajudar. Não convide a mulher só para falar da questão das dificuldades. Por favor, a gente existe o ano inteiro, não só no mês de março. Não só no mês de março. E a gente tem muito mais para agregar do que falar, claro, das dificuldades que existem por aí. Mas eu acho que a gente tem que enaltecer as grandes conquistas. Mas sim, gente, é um espaço que ainda está em desenvolvimento. Melhorou muito de 10 anos para cá. Mas ainda contamos com a ajuda e com essa visibilidade que é super importante. Mas meninas, mais pessoas pretas. A gente precisa de inclusão nos jogos. A gente ainda vê uma dominância muito grande dos padrões. Então, fica aí esse contato. E eu fico feliz de poder estar aqui, tendo esse espaço, tendo essa voz. E me convido a galera também, fazendo um pouco da propaganda, a conversar comigo no LinkedIn para que a gente possa expandir isso daí. Está sempre aberto. Então você encontra Giovana Gozzoli com 2 Es. 2 Es, Giovana com N só, no LinkedIn. Fique à vontade para me adicionar. Vou fazer uma pergunta escada que eu já sei a resposta. Giovana, é importante a pessoa ter um LinkedIn hoje em dia? Putz, nossa, já é soltar um palavrão aqui. Gente, o LinkedIn você deveria me contratar, eu tô falando sério. Eu sou a embaixadora do LinkedIn nesse país, a minha função é essa. A primeira pergunta que eu faço nas minhas palestras é: você tem um LinkedIn? E os jovens, eles se olham também. É outro momento de desconforto, né? Eu tenho que aprender com você, Giovana. Tipo, eu não sou tão assíduo no LinkedIn. O LinkedIn, né? Não, e eu nem o jovem LinkedIn precisa estar lá. Eu tô, LinkedIn. Mas alô, LinkedIn. Eu falo, galera, todos os meus empregos foram via LinkedIn. Colocando ali as minhas conquistas, e é o que eu falo, não tenha vergonha. Putz, é um tricô que você fez, é um poema, coloca no seu LinkedIn, marca as empresas. As empresas não vão olhar o seu story, sabe? Não vão olhar o seu feed. Currículo tá bem ultrapassado, currículo né? É a base ali, é o seu LinkedIn. Então, gente, pelo amor de Deus, uma única dica que eu posso dar aqui, você tem 5 segundos, cria um LinkedIn. É sério, confie em mim. E se baseia em outros perfis, né? Exato, Pega referência. Dica de ouro, gente. Eu tô aprendendo com ela também. Por favor, vocês. Eu já dei aqui. Lá na Campus Party, tinha uma influenciadora muito legal, uma menina que tá, estourando aí no mercado, e aí a Giovana falou lá, faz o seu LinkedIn. Cara, no outro dia tava lá, né? Ela, vou fazer o seu back, vou fazer. O mais difícil, que é o conteúdo. E a empresa, como é que você vai comunicar pra empresa o que você fez? É o LinkedIn. É o LinkedIn. Putz, gente. E a menina tá lá agora já. E jogos, gente, é visual. Não 100%. dá pra descrever num papel sem, né? Tipo, é assim. A gente tá se encaminhando, infelizmente, para o fim. Fica aqui a tarde inteira. Eu odeio. Eu queria falar sobre mulheres nos games, porque a Ubisoft Por favor. está repleta de mulheres incríveis que sempre serviram para mim como exemplo. Eu preciso citá-las aqui. Por favor. A Bruna Soares, que foi a pessoa que me chamou para a Ubisoft. Hoje ela é Global Game Partnership, então ela saiu, ela não é mais Brasil, ela é Global e trabalha daqui. Linda. A Luciana Araújo, que é minha diretora de marketing.
a Bárbara, que é de Parcerias Brasil e Latam, a Annelise, que também é parceira. Então, sim, a gente tem, quando você fala de mulheres nos games, eu me inspiro muito nelas, sem fazer nenhum tipo, sem ser piegas aqui. Elas são incríveis mesmo, assim, eu tenho muito exemplo. E tem muitas mulheres na Ubisoft, isso é super legal, é um ambiente super feminino e de talento lindo, só, não tá lá porque alguém, vamos dar, não é dar oportunidade, elas foram lá por mérito, isso é muito legal. E é muito importante, como, né, a Giovana falou, os homens estarem do nosso lado, não querer ensinar a gente nem nada, mas isso que vocês estão fazendo aqui, aliados. Trazer nomes, dar nomes, estar aliados, defender. Como a gente está se encaminhando para o fim e a gente tem muito empreendedor e empreendedora nos ouvindo, eu queria que a gente encerrasse falando um pouco sobre oportunidade de negócio. Porque a gente, às vezes, quando a gente fala em games, a gente pensa imediatamente no PlayStation ou no joguinho do celular, mas dá para aplicar gamificação em empresas, em milhares de metodologias, né? Então, tem oportunidade de negócio, não, para trabalhar com games sobre uma empresa eu vou ter que ter 20 desenvolvedores e um contato não sei aonde, mas que outras oportunidades a gente tem enquanto empreendedor que a gente pode ir na linha de games? Como eu falei, assim como para empregos o universo é gigantesco, para negócios também, a Bruna poderia estar aqui falando muito melhor do que eu, mas é um negócio que cresceu tanto que a Bruna iniciou essa estou dando ela como exemplo, que é um bom exemplo, essa Brand Partnerships começou no Brasil, com patrocínio de campeonatos. A gente fez o Just Dance Mac Challenge, que foi um campeonato latino-americano de Just Dance, com o naming rights, foi com a Mac. Mac Challenge, com a Mac, que é de maquiagem. Sim, maravilhosa. Amamos! Né, Giovana? Pode mandar os recebidos. Ganhamos alguns. Minha esposa também ficou super bem. A gente ganhou muito super bem isso. E não só isso, existem milhares de formas de negócio com games hoje. A marca em game, existem jogos que você tem lá, outdoor digital, que você coloca o seu produto lá, parcerias para eventos, parcerias para campeonatos. É um universo tão gigantesco que você precisa de uma reunião de 1 hora com uma empresa de games para você ver as oportunidades. E cada vez mais as marcas estão enxergando para esse lado, porque antes era, como é que a gente entra? A gente patrocina um evento num shopping, pensava muito pequeno. Hoje, agora, a estratégia está cada vez mais global. As marcas estão cada vez mais de forma global. Vou dar um exemplo rápido aqui, para não me estender muito, porque já está por fim. Mas o The Crew 2, que é um jogo de corrida nosso, a gente conseguiu fazer parcerias incríveis, não só com marcas de carros, como marcas de luxo, porque a gente identificou que o jogo era jogado por pessoas de uma classe mais alta, e Rolex, eu posso estar falando uma grande besteira, eu não lembro qual era a marca do relógio, acho que era Omega, estou falando do concorrente, mas fizemos uma super parceria com marcas grandes, então isso é muito legal pra gente ver como é que esse negócio se expandiu, né? Michael, qual é o teu jogo preferido? Mas da vida de da todos, vida. Meu Deus, eu sou retro gamer, da Sega Golden Axe. Nossa. É o jogo da minha infância. Minha avó tinha um flipper. Tinha um bar e um flipper, e eu jogava Golden Axe. Já apanhei da minha avó, porque eu botei 200 créditos escondido, fiquei jogando a tarde inteira. Mas valeu a pena. Zerei Golden Axe. Bom, em relação a falando de investidores, eu acho que além dessa questão de grandes marcas, eu acho que existe um espaço também para pessoas que querem entrar de alguma forma, mas não necessariamente estão em grandes empresas. A gente costuma fazer parcerias, a gente costuma conhecer projetos também para dar uma visibilidade dentro da Riot. Inclusive, dentro da Riot, nós temos uma questão de torneios de comunidade, onde você, como pessoa, pode aplicar o seu torneio, você pode receber uma premiação da própria Riot para que você possa organizar uma coisa interna, uma coisa um pouco menor. Então, a gente tem espaços para grandes marcas, mas também para pessoas que querem ter algum tipo de case. Voltando um pouco para negócio, eu acho que a questão do case, a questão do contato com o jogo para você vender e eventualmente entrar nesse mercado é um ponto importante. Então, existem várias portas de entrada para que você possa fazer algum tipo de conteúdo com games ou atrelado a empresas maiores. É só saber como... Às vezes a gente também tem que dar esse caminho para percorrer, e aí eu acho que, volto a falar do LinkedIn, é importante que a gente tenha essa conversa. Às vezes, por um contato com uma pessoa, por um envio que você faz de portfólio, você consegue gerar algum tipo de projeto. Então, há espaço, tem um espaço aí para todo mundo. E agora, falando do meu jogo... Eu quero ouvir! Gente, eu adoro... Olha, eu amo meu League of Legends, eu amo os jogos que eu trabalho, mas eu sou apaixonada por jogos de fazenda. É a minha própria terapia, tá? Como assim, jogos
jogos de fazer na fazendinha. Fazendinha, Harvest Moon, Stardew Valley, que eu crio minha fazenda pixelada e cuido das minhas galinhas e vaquinhas. Gente, essa é a minha terapia e são meus jogos favoritos. É claro, jogo um League, jogo coisas um pouco mais gamers, Harvest Moon, inclusive eu tenho até tatuagem de galinha. Maravilhosa! Pro meu coração. Eu ia tatuar o personagem do Golden Axe também, o Dwarf lá. O velhinho, né? Eu vou tatuar ainda na perna. Por favor. Acho que quando a gente pensa em games, sempre pensa, nossa, eu preciso sair de onde eu tô para ir para um outro mercado, para ir para o exterior, sei lá. Falando aqui sobre Rio Grande do Sul, a Aquiles, que fez um jogo que super ficou famoso, explodiu, nasceu lindo. Aqui no interior do Rio Grande do Sul. Lindo. É Pelotas, né? Acho que é Caxias. É Caxias. Não tenho certeza. Pelotas também tem um estúdio que é grande, então ou Pelotas ou Caxias. Tem vários Caxias. tem vários estúdios legais aqui no Rio Grande do Sul. Acho que Aquiles é um dos maiores deles, Horizon Chase, quem tiver a oportunidade de jogar aí, um jogo sensacional. Falando um pouquinho sobre gamificação, tá? Você, profissional da gamificação, que quer trabalhar com gamificação, não é só preparar um ambiente onde a pessoa ganha uma medalhinha no final. Estude games. Vai lá, pega board game para estudar como é que funciona. Vai jogar uns jogos. Conversa com quem manja também. Exatamente. Pensa na narrativa, cria uma quest. Não é só dar a medalhinha no final da tarefa, que é o que está ficando muito comum. E sobre o jogo favorito, fiquei pensando aqui, ainda bem que foi o último a falar. Eu jogo muito por causa da universidade, eu jogo tudo de jogo que sai. Pagam pra esse cara jogar, que Exatamente. sonho! Quer dizer que seu trabalho é jogar joguinho, né? Isso. Faz parte. Quero ver explicar pra família isso daí. O jogo que eu mais tenho jogado na atualidade, na verdade, é Overwatch, é um jogo que eu sou apaixonado, mas acho que o jogo que marcou a minha vida mesmo se chama Alex Kidd in Miracle World. Master Jogo System, vinha na memória. sensacional, Master System vinha na memória, e quando você chegava pra enfrentar o chefão, não tinha luta. Você tinha que fazer um Jokenpo. Nunca fazia sentido na minha cabeça a história, vencia o vilão no Jokenpo e acabou o jogo. E é isso. É isso. Gente, Primeiro jogo family friendly, Total. sem pancadaria. Sem pancadaria. sem pancadaria. Precisamos encerrar esse papo contra a minha vontade, mas agradecê-los demais. Rodrigo, Giovana, Michael, demais recebê-los aqui. Que bom que vocês tiveram um tempo aqui no meio de tantas coisas legais que estão acontecendo aqui na Gramado Summit. Muito obrigada. A gente Foi que um agradece, prazer. super feliz, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima, com certeza. Com certeza. Eu queria ficar aqui conversando a tarde inteira, mas não dá. Então fica aí o agradecimento. Mas eles têm LinkedIn. Conectem-se com essas feras aqui via LinkedIn. Por favor, pode Tá chamar. liberado? 100% liberado. Gente, aquele obrigado especial pra você que acompanhou a gente, ficou nessa aventura com a gente até agora. Não esqueça, escute os outros episódios, são mais de 100 horas de conteúdo no Spotify. Procure por Plano de Voo e nas plataformas do Sebrae RS. Não esqueça, estamos nas redes sociais e também sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.